Chopp, esse é o Catuque do Saar, mas é com você que eu quero falar, meu amigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui tendo um prazer enorme de receber o nosso amigo Ferdinando Atalaia, um homem que trabalha com dependência química, mas eu prefiro que ele mesmo fale dele. Fala comigo, Ferdinando. Fala, Saá! Para você que vai nos assistir durante o dia, um bom dia. Para você que vai nos assistir durante a noite, uma boa noite. Olha só, gente, hoje vamos falar de dependência química. Muito assunto aí, hein? Ô, Ferdinando, a gente pode falar de tudo mesmo, De tudo. mas antes a gente vai ouvir a nossa vinheta. Solta a nossa vinheta, Steel! Ferdinando, olha, começamos o nosso programa muito bem e eu fico feliz de você estar aqui falando sobre dependência química. Cara, são várias perguntas e às vezes a gente não sabe nem por onde vai começar. Mas eu tenho uma pergunta assim, de muita curiosidade. Qual é a droga mais perigosa? Qual é a droga que mais leva a pessoa ao declínio, à derrota, ou a qualquer lugar semelhante? Saá, a gente vai agora desmistificar isso aí. Qual é a droga mais perigosa? Para você que nos assiste, para você que perguntou, presta bem atenção. A droga mais perigosa é aquela que a pessoa usa. Que isso? Sabe por quê? Porque olha só, Saá, presta bem atenção numa coisa. Se alguém, porventura, consome álcool e diz assim, eu consumo álcool, mas o outro ali, ele cheira cocaína. Meu amigo, a droga que o outro usa não faz mal para ele. O que faz mal para ele é a droga que ele usa. É o que ele consome. Se é mais fraco ou se é mais forte, a mais forte para ele não vai fazer dano nenhum, não vai causar dano nenhum. Então a droga mais perigosa que existe é aquela que o indivíduo está usando. Cara, você falou uma coisa que me deixa assim, meio que sem entender, né? Eu fico me perguntando. Você falou de álcool, você falou de droga, maconha, cocaína, álcool, cocaína, maconha, ou seja, tá tudo classificado como droga? Álcool é droga, sabe? Álcool é droga, causa dependência e assim como o pessoal às vezes fala, não, mas a maconha é uma erva, é só uma erva, também é droga. Existem lugares que tratam de dependência química e não têm opinião, por exemplo, sobre a nicotina, mas nicotina também é droga. Então, tudo isso aí que a gente está falando agora aqui são classificados como droga, sim. Caramba, rapaz. Eu fico assim, já começando o programa até assustado, porque eu vejo o consumo de cerveja, de vinho, né, de bebida nos bares, parece ser muito livre, as pessoas fazem uso à vontade. E você agora está me falando que é droga? Olha só, a gente só pode separar aí na seguinte forma: drogas lícitas e drogas ilícitas. É só a única separação que você pode fazer aí é essa. Mas causa dependência, na hora de você se recuperar, também vai ser um processo trabalhoso, doloroso de recuperação, e a gente vai falar sobre isso aqui também hoje. Meu irmão, tá. Vamos imaginar uma pessoa que utiliza-se de drogas, né? Seja ela qual for, então. Tá? A pergunta que eu também tenho na minha cabeça e que muita gente me faz, né, como professor, a gente às vezes fala algumas coisas, mas porque a gente estuda. Mas eu conhecer mesmo, eu não conheço porque eu nunca usei droga. Eu não sei como é que é. É uma pessoa que busca um tratamento, uma pessoa que busca se curar, né, de um problema de vício. Quanto tempo leva para que essa pessoa possa se dizer curada? Ah, esse é polêmico demais. Primeiro, olha só, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que dependência química, tá? Que a doença da adicção, a droga-adicção, ela é uma doença que é crônica, ela é progressiva e de determinação fatal. Então, o que acontece com isso aí? A gente tem aí agora uma situação de que você não pode falar em cura, você tem que falar em tratamento. E quando você vê pessoas que já adquiriram o quadro de dependência de alguma droga, ele quer começar a encontrar uma maneira de fazer uso social. Ele não quer aceitar aquele dependente químico e ele procura ficar curado da dependência, mas quer continuar usando a substância. Isso não vai acontecer. Para quem é dependente químico, não acontece isso.
O cara tem que entrar em recuperação e a recuperação, tá? Tu falou em tempo, vamos dizer assim, existe um tempo que a pessoa vai levar para poder perder a obsessão e a compulsão. Então é de 90 a 100 dias. Mas não estamos falando em cura, estamos falando desse início de recuperação para a pessoa perder essa obsessão, essa compulsão, e aí ela começar a uma nova fase de recuperação na vida dela. Agora, a recuperação é um projeto de vida para toda a vida. Cara, a gente às vezes fica preocupado, né? Porque nós temos filhos, nós temos vizinhos, pessoas que giram em torno da gente, né, cara? E a gente não quer ver ninguém caindo num problema como esse. Mas, meu amigo, eu antes de qualquer coisa eu preciso falar quem é esse cidadão, quem é esse moço, quem é esse cara, o porquê desse cara ter tal qualificação, o porquê desse cara saber cada palavra que ele fala aqui nessa mesa. Ferdinando, quem é você? Vamos lá, Sá. Eu sou professor, então já lidei com jovens, né, de diversas faixas etárias. Eu sou terapeuta pós-graduando em dependência química, né? Ao final da pós-graduação, eu me torno especialista em dependência química. Sou pastor evangélico também, mas como eu gosto de dizer que nesse trabalho, né, nós temos que ser uma alma tocando outra alma. Entendi. Tá. E quando a gente busca um tratamento com uma pessoa que tem esse vício, né, seja ele qual for, isso tem que ser alguma coisa ligada à religiosidade? A pessoa tem que estar vinculado a alguma igreja ou algum projeto, não sei, relacionado a qualquer tipo de religião? Existem vários projetos terapêuticos hoje. Vários, vários. Não existe um único projeto que alcance a todos os dependentes, a todos aqueles que hoje apresentam um quadro de dependência química. Então existem projetos que são de igrejas, comunidades terapêuticas, existem trabalhos em igrejas grandes que são feitos e tudo. Agora, o projeto Homem Livre, que é o projeto que eu criei junto com os meus amigos que são voluntários também, esse projeto ele não está ligado à religião, mas nós entendemos que é necessário a espiritualidade no tratamento. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Então tem que ser tratado como tal. Você tem que tratar também a espiritualidade da pessoa, tem que quando trata a alma, você está falando ali de tratar emoções, de tratar sentimentos. Então, o trabalho do terapeuta também ajuda a tratar a alma daquela pessoa que está ali toda fragilizada, pessoas que já perderam a vontade de viver, pessoas que já estão já naquele grau de apatia que não tem esperança no dia de amanhã, só quer mais uma dose. Então é necessário os médicos também cuidando do corpo físico. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, existem projetos que trabalham só com espiritualidade? Sim. Existem tratamentos que são só medicamentosos? Sim. Mas o projeto Homem Livre, ele trabalha com corpo, alma e espírito. Esse projeto Homem Livre, né, é um projeto criado por você e seus amigos. Ele é acessível? Perfeitamente, é acessível, é gratuito. E como ele funciona? Deixa eu te explicar. Como terapeuta, eu faço a primeira triagem com a pessoa que procura ajuda. E ali eu vou ouvir aquela pessoa, eu vou conversar com ela. E essa questão de ouvir é muito importante. Sabe por que que é essa? Eu vou te explicar. Olha só. Quando você tem um dependente químico na família, a família inteira adoece. Os familiares não sabem o que fazer com ele. Então, eles dizem assim, olha, eu já chamei o primo não sei da onde para falar com ele, eu já falei com ele, o vizinho já falou, o fulano já falou. Mas talvez ninguém tenha parado nem um dia para ouvir ele. E quando você chega para poder dar essa assistência, para você poder fazer um aconselhamento, antes de aconselhar, antes de abrir a boca para falar alguma coisa, eu preciso deixar a pessoa se destravar, falar, jogar para fora aquela doença, aquilo tudo que está afligindo lá dentro dela. Porque a dependência química, o uso, o abuso de drogas, na verdade, é só a ponta do iceberg. É só o que você consegue enxergar o que está acontecendo. Você vê uma pessoa hoje em situação de rua,
sofrendo, a pessoa que tem estudo, pessoas que eram de famílias boas, ninguém entende. Mas como é que foi parar lá? Como é que está em situação de rua esse menino que eu vi crescer, esse menino que sempre foi estudioso e tudo? Olha, a ponta do iceberg é aquilo ali, você enxerga aquilo ali. E o que está submerso? É aí que a terapia vai começar a investigar. É aí que, como terapeuta, como você começa a deixar aquela alma ali a se expressar, que é chamado livre associação de ideias. Deixa falar, deixa ele se abrir. Porque todo mundo já vai lá e fala um pouquinho, julga um pouquinho, mas dificilmente tem alguém disposto a ouvir aquela pessoa. Cara, é incrível, né? É fantástico você conversar com alguém que sabe do assunto. Eu, eu fico muito preocupado, porque eu tenho diversos alunos que ao longo dessa história acabaram, infelizmente, mergulhando no uso da droga. De vez em quando eu encontro um ou outro pela rua, conversa comigo, me respeitam, troca ideia comigo. Fala, professor Sá, como é que o senhor está? E eu sempre fui um cara ouvinte, sempre fui de ouvir, né? Deixar com que eles, sabe, se abrissem comigo. Então eu tenho coisas na minha cabeça, coisas que eu ouvi que pai e mãe não ouviram. A minha pergunta agora é por que que eles se fecham para a família e às vezes se soltam para o mundo? Por que que acontece isso? O isolamento é o núcleo da doença, só. O isolamento é o núcleo da doença. A pessoa se fecha para o mundo todo. Ela começa a viver no universo paralelo. Ela começa a ter, vamos dizer assim, aquelas viagens, né, em função da droga, em função do que ele está correndo para se esconder, do que ele está, vamos dizer assim, fugindo. A fuga. Ele vai fugindo da realidade e ele vai montando uma nova realidade para ele. E essa situação, às vezes, porque ele não tem o fator de segurança, porque o jovem, existem fatores de riscos e fatores de segurança quando se trata de dependência química. Os fatores de risco, que seriam hábitos, lugares, pessoas, né? Isso aí são alguns fatores, não são todos, são muitos. Então, estou citando alguns aqui. São fatores de risco. E o fator de segurança? Família, diálogo, entender as emoções, o sentimento daquele jovem. É muito, mas é muito importante. É muito importante. Eu também sou professor, eu dei aula de matemática durante muito tempo. E eu quero te dizer que eu também já tive diálogos com alunos que eu sei que eles não tiveram com seus pais. Não tiveram abertura para ter esse diálogo com seus pais. É complicado. E torna-se o quê? Então ele não tem esse fator de segurança, ele cai nos fatores de risco. Esses fatores de risco acabam experimentando. E experimentou é o primeiro passo para se tornar dependente. Nem todo mundo que experimenta o álcool, experimenta qualquer tipo de droga, se torna dependente porque experimentou. Mas todos que se tornaram dependentes se tornaram que começaram experimentando. Então é uma roleta russa. Porque existem fatores genéticos, uma predisposição genética que ele pode ter. E isso aí, ao ele experimentar, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ativar uma suposta adicção que já possa existir por fator genético. E os fatores são múltiplos. São múltiplos os fatores que levam a pessoa a desenvolver um quadro de dependência. Eu quero te dizer também o seguinte: como eu disse que nem todos que experimentam se tornam dependentes químicos, também nem todos aqueles que consomem álcool com frequência são alcoolistas. Nem todos aqueles que fazem uso de qualquer substância lícita ou ilícita, né, esporadicamente, ou seja como for, ele se torna dependente. Existe, inclusive, a situação quando ele já está abusivo, ele está consumindo muitas quantidades, ele também não sabe ainda se é um dependente químico ou se é só um usuário abusivo. Ainda existe essa diferença ainda. Só quando entra em recuperação, que faz esse mergulho para dentro de si, quando ele vai buscar a se entender, a entender o que está acontecendo com ele, é ali que ele vai começar a saber se ele é ou não dependente químico. Porque não existe um exame. Eu vou fazer ali um exame de fezes, urina ou sangue para saber se eu sou dependente químico. Não existe esse exame. Então é necessário a busca do autoconhecimento. Então a gente vê, como você disse, né? Pessoas que estão sofrendo deste mal e que ninguém imaginou que fosse cair nas garras da adicção ativa. Ninguém imaginou. Mas aí o que acontece?
Essa doença ela não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe gênero. Ela dá em ser humano. É uma doença. É uma doença. Eu quero agora dizer para você que de repente tem um familiar em casa que tem esse problema de dependência química, ou você mesmo, se de repente está nos ouvindo agora, nos assistindo e passa por essa problemática, olha, isso aí não tem nada a ver com ser ou não ser mau caráter. Isso não tem nada a ver com mau caratismo. Isso é uma doença. E você pode separar uma coisa da outra e tratar da sua doença. Não importa o quanto você usou, o quanto você deixou de usar, há quanto tempo você usa. Se você quiser começar a recuperação hoje, existe um caminho para a nova vida. Bem, esse caminho, né? Cara, eu tô até arrepiado, porque a gente conhece tanta O gente, assunto é profundo. a gente conhece tanta gente que está envolvida com esse mal. Para mim, eu não sei se é o mal do século, né? Eu não sei o que está acontecendo, que se você observar, cara, a humanidade está indo por um buraco, está indo por um declínio total. E eu fico me perguntando, cara, para essa pessoa se tratar, a gente ouve várias pessoas dizendo que a primeira coisa que ela tem que ter é reconhecer que ela faz uso, reconhecer que ela está viciada e até ela pensar que do uso a ela reconhecer que está viciada, a distância é muito grande. Isso é possível? Você fazer com que a pessoa entenda que ela é viciada? Então, Sá, o que acontece é o seguinte, olha, o projeto Homem Livre, como muitos outros projetos, como grupos anônimos, que são chamados de Irmandades de 12 Passos, né? Nós também trabalhamos com 12 passos. São 12 passos para a recuperação. E o primeiro passo é você admitir. É a pessoa admitir que perdeu o controle da própria vida, que perdeu para aquela dependência. Só que para falar de admissão, existe um problema muito sério que todos nós, tá, temos problema de negação. Em algum ponto da vida, alguém passa por alguma situação que primeiro ele vai começar aquele processo de negação. A negação, ela é um dispositivo de defesa do ego. Então, aquela negação faz com que a pessoa diga o seguinte: eu não sou dependente químico, eu não sou viciado. A hora que eu quiser parar, eu paro. Eu só faço uso socialmente. Então começa a negar, começa a racionalizar. Só quando realmente tenta parar e começa a sentir as dificuldades de ficar sem aquela substância, é que vai entender que tem algo mais. Ele não é tão dono da situação assim, ele não é tão onipotente como pensava que era. E é necessário, é muito necessário que esse primeiro passo seja dado. Então, quando eu fiz aqui o apelo ao público, né, para essa iniciativa, que tem que partir da pessoa, não adianta, eu posso levar palavras de recuperação, o pastor pode levar uma palavra evangélica, o bispo pode falar, o médico pode falar. A recuperação, ela é individual. Então a recuperação tem que partir da pessoa que está com o problema, admitir que tem um problema e que tem que tratar esse problema. Tem que começar a aceitar que para ter uma nova vida tem que fazer coisas diferentes. Mas a insanidade que o usuário da droga ele vive, o que é a insanidade? É fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Vai ficar naquele mesmo processo de uso e vai querer resultados diferentes que não vai ter. Só vai ter resultado diferente quando começar a fazer diferente. Cara, existe mesmo a progressão no uso da droga? As pessoas costumam usar algo pequeno ou dose menor e vai aumentando, ou de repente vai usando um outro tipo de droga, mas não sei, não sei qual palavra que eu poderia utilizar, algo que colocasse ela mais dependente. Isso acontece mesmo com as pessoas? Acontece, como eu disse aqui no começo, né? A OMS diz que a doença é crônica progressiva e determinação fatal. Ela é progressiva por quê? Porque existe um fenômeno da tolerância, que o organismo começa a adquirir tolerância àquela substância, então a pessoa tem que consumir cada vez mais para ter o mesmo efeito. Eu vou citar aqui o Drauzio Varela. Ele fala até uma frase engraçada. Drauzio Varela diz o seguinte: é por causa da tolerância que todo maconheiro velho ele reclama da qualidade da maconha atual.
Não é a maconha que ficou ruim, é porque o organismo dele já está tão tolerante que o efeito já não é o mesmo, né? A frase é engraçada e tudo, mas retrata uma realidade, né? Não é uma piada, é realmente algo muito sério. Então acontece com todas as substâncias, né? Aquele que usava uma dose X de cocaína, ele vai começar a ter que usar mais para ter a mesma onda, para ter o mesmo efeito. E olha, na maioria das vezes a gente escuta, né, o caso que acontece da pessoa dizer, olha, eu já estou 2 dias usando e já não estou sentindo onda há um dia. Ele continua usando para tentar buscar aquela onda do começo, a primeira que ele foi lá tentando usar, e já não consegue resgatar mais. Então a progressão existe e é esse que é o grande problema. Porque já mexeu com o sistema de recompensa do cérebro. Então a pessoa quer buscar aquele prazer de novo. E aí vai cada vez buscando doses maiores, doses maiores. Aí daí vem a overdose. E aí vem todos os males aí que a dependência química causa. Cara, e a gente teve aí tantos cantores se perdendo da droga, morrendo de overdose. Nós temos vários exemplos de jovens que, infelizmente, também já se foram. Todo mundo vê e não consegue acordar para esse mal que é a droga, ou seja, o mal do século. Eu estou aqui, cara, com algumas perguntas que chegaram aqui. Eu não sei nem por onde começar. Pode perguntar o que quiser. É, Mas antes você falou também, na hora que a gente estava, antes de começar, né, a fazer esse bate-papo, você falou do Caio Fábio. E é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Ele trabalhou durante muito tempo com relação às drogas. Enquanto você vai respondendo aí, eu vou tentando fazer aqui a ideia das perguntas que estão. Ok. Tem muitas. Ok. Responde pra gente aí, como é que é essa história do Caio Fábio? Então, foi o seguinte, o Caio Fábio, junto com seu grupo, eles fizeram uma pesquisa, se eu não me engano foi em Niterói, né, fazendo um mapeamento da população de rua. E nesse mapeamento ele encontrou, evidentemente, muitas pessoas com quadro de dependência química. E ali ele começou a ver a situação de vida, começou a fazer perguntas, e o que ele constatou, e esse vídeo aí está à disposição, é só procurarem lá que vocês vão conseguir lá, quem se interessar. Ele constatou que a maioria das pessoas que estavam naquela situação são pessoas boas. São pessoas que tinham uma vida normal, pessoas que, por algum problema que teve na vida, ela se afogou nas drogas, ela mudou o rumo da sua vida e foi parar ali. Agora, alguns exemplos, né? Ele falou sobre pessoas que eram usuárias e que receberam um salário, aí gastaram tudo e não tiveram como voltar para casa. Tiveram vergonha de voltar para casa e dizer que gastou. Aí abandonou casa, abandonou trabalho, abandonou família e foi morar na rua. Olha como é que às vezes, eu não estou dizendo que família nenhuma tem que aceitar nada. Agora tem que cuidar dos seus. Tá? Então o que acontece? Provavelmente não havia diálogo nessa família. Porque a pessoa prefere ficar na rua do que se explicar em casa. Como é que é isso? Né? Então não estou criticando ninguém, não estou. Mais uma vez digo, insisto, repito, não digo que a família tem que aceitar, tem que tolerar, não. Só que a família tem que ajudar no tratamento, porque é um membro da sua família. Então é necessário ter esse diálogo. Pessoas que não voltam para casa porque, tipo assim, teve uma traição. E aí ela foi pra rua, começou a usar droga e ficou na rua. Às vezes porque discutiu em casa e tudo. Então, são situações que vão sendo somadas ao uso da droga. Às vezes são situações que são mínimas, que aos olhos de quem está sóbrio, vamos dizer assim, aos olhos de quem está de um prisma de sobriedade, como agora no momento eu e você aqui conversando, a gente vai olhar, pô, esse problema se resolve com uma conversa de meia hora, esse problema se resolve negociando, pedindo desculpas. Mas para quem está no uso de drogas, a projeção é tão grande que um probleminha pequeno, meu irmão, vira um problemão, vira um gigantão imenso e a pessoa não consegue enfrentar. Então o que foi constatado pelo Caio Fábio foi isso, que a maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas boas. E como a gente conversou, falou aqui de artistas, de celebridades, a doença não escolhe classe social, não escolhe quem é bom, quem é ruim, ela dá em ser humano.
Cara, olha, esse bate-papo tá muito legal. E eu tô aqui viajando na maionese, né? Tô viajando porque eu conheço muita gente, cara. Eu conheço muita gente. E, infelizmente, vamos ser bastante éticos, né, Sim, cara? Eu conheço muita gente, mas a gente também não pode mencionar, não pode de jeito falar, nenhum, de né? A maneira gente nenhuma. não pode, porque isso aí faz parte da ética, né? Da ética profissional. Mas, cara, olha só. Você falou de um projeto, Homem Livre. E como nasceu esse projeto? Como nasceu esse projeto? Então, o projeto Homem Livre, ele nasce justamente a partir da observação de vários projetos terapêuticos que existem, da necessidade de as pessoas têm de se identificar, porque eu já atendi pessoas, sabe, que já foram em diversos lugares diferentes, diversas religiões, que eu não vou citar aqui quais, diversos tratamentos, já ficaram até internadas em lugares que o ambiente talvez fosse mais tóxico do que a própria droga. Existem esses lugares. Não estou questionando nenhuma comunidade terapêutica, não estou questionando nenhuma CT. Ao contrário, existem trabalhos maravilhosos. Só que existem trabalhos que às vezes vem superlotação, que às vezes vem situações que não recupera, que não está recuperação, vira acúmulo de gente e não vai recuperar. Então não é questão que tem que acabar, é questão que tem que se reformular, tem que fazer dar certo. Então eu atendi muitas pessoas que elas não se identificaram em lugar nenhum. Aí eu te digo o seguinte: aí você manda para um grupo anônimo, se apresenta um grupo anônimo para essas pessoas, eles vão lá e aí encontram pessoas que têm o mesmo problema que eles, fazem a terapia em grupo e conseguem ficar limpo, conseguem se recuperar. Então, quer dizer, existe a necessidade de atender essa demanda. Como assim? A pessoa não se identificou nem aqui, nem ali, em lugar nenhum. O projeto Homem Livre é mais uma porta aberta. É uma porta aberta, só que a gente tenta pegar tudo que há de bom. Eu, por exemplo, pegando tudo que há de bom dos projetos de recuperação que eu já conheci, tentando colocar dentro do projeto Homem Livre, com espiritualidade, com terapeutas, com psiquiatras, psicólogos, pessoas que vão da, da religiosidade, ou melhor, perdão, da espiritualidade até lá o topo da medicina. Quando eu falo topo da medicina, eu falo daquele doutor que já tem 30 anos de estudo sobre a dependência química e ainda reconhece que tem que estudar mais, porque há muito a saber sobre essa doença ainda. Então o projeto Homem Livre nasceu para isso, a gente trabalhar dessa forma. Tem uma pergunta aqui, cara, que a pessoa até colocou o nome aqui, mas eu não vou citar, Ok, tá? E ele coloca aqui que ele faz uso da maconha. Ele, inclusive, durante muito tempo, ouviu diversas pessoas falando que a maconha, ela, como cannabis, ela tem uma propriedade que cura doenças. E ele acabou entrando nessa onda, né, de defender a maconha como uma droga que se utiliza para cura de doenças. Ele não conseguiu perceber que ao longo do tempo quem era o doente era ele. Ele estava doente. E ele não entendia e não reconhecia isso. Hoje, ele começa a entender que ele precisa parar, ele quer parar, porque ele trouxe muito problema para ele e para a família. E ele não sabe o que fazer. Eu queria que você desse uma palavrinha para ele, para essa pessoa. Primeiro, ele colocou aqui, ó, a droga tem cura, eu quero me curar. O que que eu tenho que fazer? perfeito, olha só. Eu quero que você fale para ele. Perfeito. Vou te chamar de amigo. Meu amigo, veja bem, a questão de ser dito que não tem cura não quer dizer que você não possa interromper o uso hoje e passar o resto da vida sem usar. O próprio Drauzio Varela, ele quando fala sobre o tabagismo, ele fala o seguinte, que ele fumou durante muitos anos. Cigarro que se compra em qualquer esquina. Ele fumou durante muitos anos. Ele era um dependente químico e a substância de preferência dele era a nicotina. E ele, como médico, ele diz, olha,
Eu, até hoje, eu sou um dependente químico, mas eu não sou mais um usuário. Então, veja bem, a dependência química ainda existe lá dentro dele, só que ele não usa há muitos anos e já está propenso a não usar nunca mais. É o que pode acontecer com você se você iniciar a tua recuperação hoje. Hoje. O que eu te recomendo é o seguinte, existe o CAPS, é gratuito, lá você vai ter o atendimento médico. Se for necessário no começo o médico prescrever alguma farmacologia para você passar esse primeiro momento, quando você interromper o uso da substância que você faz uso, se for necessário, ele vai passar lá, você não é para sempre, é tratamento tem começo, meio e fim. O tratamento ali medicamentoso, a recuperação não. A recuperação é projeto de vida para a vida inteira. O Drauzio Varela mesmo diz, olha, eu tô há anos sem fumar. Se eu pegar um cigarro por brincadeira e botar na boca, é provável que eu volte a ser um fumante ativo e ainda volte fumando muito mais do que eu fumava. E é esse o caso. Existe saída, são muitos anos de uso, é uma situação onde você vai, no começo, estranhar, você vai ter um choque com uma nova realidade, que é a realidade da vida, é viver sóbrio, é sobriedade. Isso aí dá um choque de realidade em qualquer pessoa, mas é possível. É possível, eu digo para você, com a experiência que eu tenho. Existe muita vida depois do uso e o abuso de substâncias. Cara, é tão legal você poder ajudar as pessoas. E você falou sobre o CAPS. Explica melhor o que é o CAPS, aonde se situa esse CAPS e o que a pessoa pode levar ou fazer para chegar até esse lugar. Então, Sá, olha só, em cada município tem um endereço diferente. Ele tem que ver o município onde ele está lotado, onde ele mora, e lá ele procurar, né, onde fica o CAPS AD. O CAPS AD é porque o AD é álcool e droga, né? O tratamento é gratuito, é um tratamento que fala sobre redução de danos, a princípio é redução de danos, mas lá você vai dar o pontapé inicial, o primeiro contato com a sua recuperação. De lá, você pode procurar, meu irmão, os Narcóticos Anônimos, você pode procurar uma Irmandade de 12 Passos, você pode me procurar, o meu telefone vai ficar à disposição aqui no Catuque do Saá, para quem estiver aqui nos assistindo e quiser participar do nosso projeto de recuperação, quiser dar início à recuperação, você pode ficar à vontade, me chamar no Zap, que eu vou te dar toda a atenção que for, e eu tenho certeza que você vai iniciar a sua recuperação e vai ser muito bem sucedido nessa trajetória. Quem sabe faz ao vivo, cara. Eu quero que você fale o seu telefone. Porque a minha vontade é de ver todo mundo curado. E eu, se puder, cara, eu vou indicar geral para você. Fala o telefone seu, cara, e chama essa galera para você poder ajudar. Porque, cara, eu vejo muita gente sofrendo, cara. Eu vejo muita gente passando, sabe, um perrengue. E muitas às vezes não conseguem nem identificar que estão passando por esse problema. Então, se tiverem alguém, né, se tiver alguém que possa, de alguma forma, ajudá-los, cara, eu tô feliz demais. Quem dera, cara, o nosso programa ter o alcance de fazer esse grande bem para a sociedade. Fala o seu número, por favor. Ok. Então você que quer dar início à sua recuperação, anota o meu zap aí, 21 96999 9534, e eu vou repetir para você, 21 96999 9534. Você vai me chamar, eu sou o Ferdinando Atalaia, e a gente vai dar um jeito de iniciar a tua recuperação no momento que você vier falar comigo. Cara, eu tô radiante de felicidade, cara, tô radiante. Chegou aqui essa pergunta também pra gente. Esse projeto Homem Livre, né, que você administra, que você está na direção, que você está à frente, ele é acessível, é gratuito, você já falou. E quem quiser te procurar para entender e saber como participar desse programa, basta te ligar. Perfeitamente, Sá. Inclusive, olha só, nós estamos formando uma turma que é a turma de capacitação em dependência química. Porque o projeto Homem Livre ele faz atendimento ao dependente químico,
aos familiares dos dependentes químicos, porque, como eu disse, quando a pessoa adoece, toda a família adoece também. Então, a gente faz o acolhimento ao dependente químico, aos familiares do dependente químico. Nós levamos informação e formação. Informação é como? Palestras, cursos, seminários. Se a pessoa quiser fazer uma palestra lá de prevenção com os seus alunos, por exemplo, um colégio, seja onde for, vamos até lá, vamos dar uma palestra de prevenção. Se for o caso, para recuperação, a gente já vai um outro tipo de palestra que a gente vai dar. E aí a gente está montando essa turma para fazer esse curso de capacitação. É um curso de 4 horas. A gente deve estar montando a turma para poder, de repente, em julho, já estar dando aí essas aulas. Todos podem participar. Quando eu digo todos, eu falo para você, meu amigo pastor, eu falo para você, meu amigo obreiro, você que trabalha, que tem aí a unção do Espírito Santo, mas que sabe que a palavra diz que temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, conhecendo o conhecimento só tem um jeito, é estudando. Então, ali nós vamos trabalhar explicando o que é a doença, explicando os tipos de usuário, nós vamos explicar ali o caminho de recuperação para aquelas pessoas. Nós vamos começar a falar um pouco da história das drogas, nós vamos falar sobre as CTs, né, os centros terapêuticos, enfim, a gente vai dar ali todo o know-how para quando você tiver que fazer o primeiro contato com o dependente químico, você saber ali como está fazendo aquela melhor abordagem, entendendo bastante sobre o assunto. Ferdinando, cara, eu queria ficar aqui o dia inteiro conversando contigo. Mas, infelizmente, a gente tem tempo, né, cara? E também para não ficar tão maçante. Claro, muita gente, às vezes, não gosta de ficar assistindo um programa longo. Eu fico tão tranquilo de ouvir você falar, porque, cara, é gostoso a gente poder fazer essa mensagem chegar no público, chegar para todo mundo. Cara, muito obrigado mesmo. Deus nos abençoe sempre. Cara, eu queria que você fizesse aí a sua despedida, falasse o que você tem para falar e dentro dessa sua despedida, você falasse um pouquinho, que aqui tem uma colocação aqui sobre a comunidade terapêutica, que é um próximo assunto que a gente quer discutir num próximo programa. Fala pra gente aí um pouquinho a coisa do que a gente pode conversar aí num próximo programa. Ok. Então, olha só, Sá. O que acontece? Nós conseguimos o espaço que estamos pleiteando há muito tempo. É um sítio em Guapimirim, um sítio que o ambiente por si só ele já é altamente terapêutico. Então tem piscina, campo de futebol, um alojamento, as dependências são maravilhosas, muita área verde e lá nós vamos criar a comunidade terapêutica Homem Livre. Mas isso vai ser no próximo programa. Não é isso? A gente vai falar no próximo programa sobre a comunidade terapêutica. Meu irmão, não desperdice essa oportunidade. Se você quer se curar, quer se tratar, quer ficar bem com seus pais, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, seja homem, mulher, não tem problema de gênero, né? Qualquer pessoa que queira se tratar, Ferdinando, você está de parabéns, filhão. Obrigado, meu irmão. Está de parabéns. Vamos nos despedir? Vamos, Sá. Você fez a pergunta, não tem problema de gênero. Meu irmão, a gente primeiro falou sobre religião, agora sobre gênero. Eu quero deixar bem claro aqui, tá? Que mais importante do que a religião da pessoa, mais importante do que a opção sexual da pessoa, é a vida da pessoa. Cara, tô feliz porque a gente consegue levar uma palavra bacana para as pessoas. E é isso, meu amigo. Eu só tenho que ficar grato por você nos assistir até agora. Só que desde o início, eu esqueci de falar, o triplo C. Olha, compartilha esse programa com todo mundo, curta, vai lá embaixo, comenta, faz o seu comentário, faça a sua pergunta. O Ferdinando vai estar aqui para poder responder e inscreva-se no nosso canal. A gente precisa levar esse programa para toda a sociedade. Ferdinando, pode se despedir do pessoal e a gente vai encerrar o nosso programa. Ok, Sá. Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco sobre essa
tarefa tão árdua que é trabalhar com dependência química. Agradecer vocês que estiveram conosco até agora. Não esqueçam de divulgar essa mensagem, de passar essa mensagem e também de compartilhar aqui o canal do SAA para que ele cresça cada vez mais, alcance um público cada vez maior. E eu quero deixar aqui a minha última frase, parafraseando Freud, que Freud disse o seguinte: quando a dor de não estar vivendo for maior do que a vontade... Perdão. Eu vou aqui ao vivo fazer uma correção, tá? Acabei querendo parafrasear o Freud, não é verdade? Então, quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Quero agradecer a vocês. Obrigado. Meu irmão, obrigado. Gente, Deus nos abençoe. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Olhem, comentem, curte e compartilhe. Leve essa mensagem para todo mundo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Forte abraço. Catuque do Saar.